Olá, bem-vindos a mais uma segunda de inglês aqui no Da Rua Enem. E hoje nós vamos falar sobre os English Verbs, os verbos em inglês. E aí, como é um assunto muito denso, com bastante conteúdo, eu vou fazer um resumão para poder dar conta de falar com vocês sobre o que é um verbo, como ele funciona, seus aspectos, suas formas, seus tempos, e mostrar a tabela aqui para vocês, exemplos de linguistas e algumas gramáticas importantes. E por isso, por ser tão extenso, nós vamos dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. Na parte 1, a gente vai trabalhar sobre o que é o verbo e quais suas funções e seus aspectos. E na segunda parte, a gente vai trabalhar com os tempos e os tenses e os aspectos dos verbos no quadro com um outro material como fonte de apoio. Então, vamos começar hoje com o vídeo 1, que vamos falar sobre o que é o verbo e a sua forma, os aspectos, tempos. Vamos lá? Então, para começar, vamos fazer as perguntas, na verdade. What is a verb and what does it do? O que é um verbo e o que ele faz? Então, o que é um verbo? Ele pode ser uma palavra, né? Por exemplo, run, que quer dizer correr. Ou ele pode ser uma frase. É uma frase, mas essa frase, ela representa um verbo. Ela tem um sentido fechado de um verbo. Assim como nós já falamos no vídeo anterior sobre os sentidos fechados de um nome, o nominal clause, a gente agora vai falar dos phrasal verbs, mas não nesse vídeo. Phrasal verbs é outro assunto bastante extenso e que nós vamos reservar um vídeo só para falar sobre as suas funcionalidades, seu uso, como eles aparecem, né, no Enem. E vai ter outras coisas aqui nesse vídeo hoje que também vão ser trabalhadas separadamente. Hoje eu vou só falar com vocês sobre, mas vou explicar em outros vídeos separadamente. Os verbos, eles podem ser stative. Stative verb é um verbo que expressa um estado, uma condição, uma experiência pela qual alguém está passando. Normalmente é involuntário. A pessoa não tem controle sobre essa experiência ou esse estado em que ela se encontra. Por exemplo, the mother loves her baby. A mãe ama o seu bebê. Então, ela não controla esse sentimento, ela simplesmente ama. Os stative verbs normalmente não aparecem no seu aspecto progressivo do verbo. O que é isso? Aquele com ing, que mostra uma progressão. Então, nós não vamos falar the mother is loving her baby at this moment. A gente vai dizer the mother loves her baby. E os verbos também podem ser dynamic verbs ou action verbs, que vão expressar uma ação, algo, o fazer algo, né? Então, por exemplo, play. I play video game. Ok? Esses verbos de ação, esses action ou dynamic verbs, também pode expressar uma situação em mudança, em progressão, em transformação, que tenha um início, um meio e um fim. Por exemplo, he's growing old. Ele está envelhecendo. E nesse caso, vocês podem até ver o aspecto progressivo do ing no growing, né, de envelhecendo, né, indo para uma idade avançada. Nós vamos falar dos aspectos mais para frente. Os verbos em inglês podem ser analisados em seu time, tense, aspect and mood. Vamos falar de cada um deles devagar. Então, vamos começar diferenciando time, né, verbal time, de verbal tense. Porque there is a difference, tem uma diferença, né? Verbal time expressa a nossa experiência na realidade, a experiência da realidade. Enquanto verbal tense é puramente gramatical. Ele expressa a mudança morfológica, né? No formato da palavra, morfológico, no formato da palavra, do verbo, quando ele é flexionado. Na verdade, o verbo em inglês só tem two tenses, dois dessas flexões, né? Chamadas tense, que é o
simple present, e aí a gente vai verificar com mais facilidade a mudança no verbo quando ele tá na terceira pessoa, né? Porque I play, he plays. E o tense do passado simples, porque ele vai ser modificado sua forma também, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha o que muda na forma do verbo quando ele vai para o passado. Mais para frente. Então, o tempo, o time, ele é relacionado à experiência real, da realidade, né? E o tense só mostra a mudança que acontece no formato da palavra, ok? Então, verb tenses, o passado e o presente simples. Os outros ser considerados verb forms. E aí você vai acrescentar alguns auxiliares. E a gente vai dar uma olhadinha no que poderiam ser esses auxiliares. Vou citar alguns exemplos dessa gramática que eu estou usando aqui, que vai estar na descrição como referência, para a gente ver um pouco melhor como que acontece. Às vezes você tem um verb tense acontecendo ali, expressando um tempo que, por exemplo, você pode estar usando um present simple em verb tense, mas não necessariamente está falando de presente. Então vamos dar uma olhada nesses exemplos. I speak quite good French. Eu falo um francês razoável. Refere-se ao geral. Não está falando necessariamente de quando eu falo esse francês. Eu falo francês razoavelmente. Então não se refere a tempo, embora esteja usando o present tense, né? I speak, tá no present tense, que a gente vai ver no quadro mais à frente. We leave at 4 o'clock tomorrow. Nós saímos, né, às 4 em ponto amanhã. Então, tá aqui, ó, we leave, também tá no simple present tense, tá? Tá no presente, mas ele está falando sobre futuro. Olha aí, tomorrow, amanhã, ok? Would you mind, você se importa? I opened the window. Eu abrisse a janela. Opened, tá no simple past tense, mas não está se tratando de passado, de uma ação passada. Tá fazendo um pedido. Você se importa de eu abrir a janela? Have you ever been there before? Você já esteve lá antes, né? Have you ever been? Você já esteve lá before. Past time, tá perguntando se você já esteve num lugar no passado, mas não está usando past tense. Olha aí, have you ever been é o present perfect, o tão temido present perfect. Nós vamos dar uma olhada também ali na frente. Tecnicamente, não existe o future tense, né, no inglês, mas não quer dizer que no inglês a gente não pode expressar futuro. Então, o futuro no inglês ele vai ser expressado de diversas formas. E aí depende do propósito do autor, né? Daquele discurso, de quem está falando ou escrevendo aquelas frases. Um dos mais comuns é a gente ver o auxiliar, né? O verbo auxiliar will, que quer dizer futuro, né? I will cook dinner. Eu decidi, então, que eu vou preparar a comida. Então, I will cook dinner. Então, eu já sei que eu vou preparar a comida no futuro. Esse futuro ele pode ser daqui a 1 segundo, daqui 1 ano, daqui 1000 anos, ok? Então, existem outras formas também de expressar o futuro. Então, a gente já tem 2 verb tenses em inglês, né? O present tense e o past tense. E aí, a gente tem o future forms. Então, dá uma olhada aqui nesses exemplos dessa mesma gramática de como expressar futuro. Então, já falei do will, que é o mais comum, né? Você também tem aqui o going to, que é o uso do aspecto progressive, né? No verbo go, que é ir. E aí, a gente usa esse para planejamentos no futuro, né? She's going to buy a house next year. Ela irá comprar, is going to, irá comprar, buy a house, comprar uma casa, next year, no ano que vem. Ou eu posso usar o present progressive, né? Aquele com ing direto, que é o verbo to be,
né? Lembra do verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? Que ele expressa, né, ser ou estar. É o verbo to be. É o verbo to be. É o verbo ser ou estar, né? Então, você usa o verbo to be mais o present progressive. Aí vai ficar She is traveling tomorrow morning. Qual a diferença? She's going to buy a house next year é um plano para o futuro, mas que ainda não está 100% confirmado, 100%, sabe, estabelecido. E aí, she's traveling tomorrow morning, ela irá viajar amanhã. É um pouco mais forte, né? Alguns linguistas, alguns gramáticos, eles divergem de opinião, se eles têm diferença ou não, se você usar o is going to ou usar o present progressive, né, só com ing direto, se faz diferença ou não. Mas a maioria das gramáticas falam que usar o present progressive direto é um pouco mais forte, já tá mais confirmado. Tipo, já comprei, né? Se eu falasse assim, she's going to travel tomorrow. Ela decidiu, planejou, mas ela não comprou ainda a passagem. Aí, she's traveling tomorrow. Então, ela já comprou a passagem. Se houver diferença, seria uma diferença bem mínima, assim. Os aspectos dos verbos, eles podem ser o progressive, né, o ing, ou eles podem ser o has ou have do present perfect. Essa combinação tempo, aspecto dos verbos, eles são muito importantes para a gente poder compreender do que aquele verbo está falando. São essas combinações time ou tense, aspect, é que vai dar para a gente a ideia da situação temporal daquela ação. Então, se ela está completa ou incompleta, se ela é progressiva ou se ela é uma ação curta, se ela é finita ou infinita. E aí tem mais 2 exemplos aqui da gramática. He's learning French. É uma ação em progresso, mas não necessariamente que está ocorrendo agora. Ele está aprendendo francês. Learning, ing, progressive. We've been there before. Nós estivemos. We have been. Esse have, normalmente ele é contraído. We've been. É uma ação no passado, mas ela é importante nesse momento. Ela aconteceu no passado, mas a relevância dela é agora. E ainda podemos analisar o verbo no seu mood, que é a modalidade, né? E aí, para aí a gente tem verbos modais, que é outro tipo de verbo que nós vamos analisar num outro vídeo, porque também é bastante extenso e tem bastante peso, aparece muito no Enem e em vários textos. E é importante que a gente veja eles separadamente. Mas, normalmente, ele traz um verbo modal. E qual é a função do mood? É mostrar a opinião, né? O ponto de vista do falante, ou de quem escreve, do autor, em relação ao que está acontecendo, né? O estado ou ação que está acontecendo. Também, algumas vezes, o linking verb, né? O verbo de ligação, o verbo to be, por exemplo, pode ser um mood, né? She is at home. Ela está em casa e mostra uma situação na qual uma pessoa se encontra. Então é isso, terminamos a parte 1 hoje e na próxima semana a gente continua com a parte 2, onde nós vamos ver uma tabela para a gente analisar e ver os tempos e tenses e aspects dos verbos em inglês com exemplos.